paz, meus amados, que o Senhor vos abençoe. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma porção da Palavra de Deus, ali em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, um texto bem conhecido, onde o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal, as regiões celestiais. Geralmente nós ouvimos pessoas citarem por várias vezes esse texto. O que é uma grande verdade, o apóstolo Paulo nos disse, descrevendo já na sua época a grande e terrível batalha que acontece no mundo espiritual. Enquanto nesse momento eu estou falando com vocês agora, uma grande batalha a favor do céu e contra o inferno está acontecendo no mundo espiritual. E as minhas palavras, as minhas atitudes, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir e a maneira como eu me movo nessa terra influencia também nesta batalha. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você que me ouve, que me assiste, você tem lutado essa batalha? Muitas pessoas citam esse texto de maneira vazia, sem perceber a grande profundidade, ou apenas respondem automaticamente como se fosse um simples reflexo a uma outra pequena situação onde ela enfrenta uma dificuldade no mundo espiritual, e aí sim ela é despertada para essa batalha, e esporadicamente ela entra na batalha, ora um pouco aqui, ora um pouco ali, lê um pouco a palavra de Deus aqui, lê um pouco a palavra de Deus ali, e então ela determina que isso é lutar uma batalha contra os principados e as potestades. Meu irmão, eu gostaria de lembrar você que espíritos não dormem, espíritos não se cansam. Espíritos, eles possuem poderes inimagináveis. Alguns deles nós conhecemos e outros não. Isso quer dizer que não podemos brincar no meio de uma guerra como esta. O apóstolo Paulo determina que é a nossa luta. Não há escolha para esse tipo de guerra. Uma vez que você se converteu ao Senhor e você faz parte do corpo de Cristo, a guerra, a luta já está travada, você está alistado no exército de Deus e você precisa se voltar diariamente, todos os dias da tua vida, até o dia em que o Senhor te levar para influenciar, para contribuir nessa grande batalha contra os principados, potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Essas forças espirituais da maldade, ditas aqui pelo apóstolo Paulo, precisam ser vencidas, precisam ser banidas. E é por isso que Deus deixou o corpo de Cristo na terra. Certa vez Jesus deu uma definição a respeito de uma faceta do seu ministério na terra, e ele disse: para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer toda a obra do diabo. Então eu e você precisamos entender isso. Se somos corpo de Cristo na terra, nossa função é desfazer a obra do diabo. Jesus deixou o corpo dele aqui. E nós, como corpo de Cristo, temos essa função. Por isso o apóstolo Paulo nos lembra de uma guerra que ele já travava e que os cristãos que vieram antes de nós travaram. O que eu observo é que as pessoas mencionam esse texto, mas como se a guerra fosse feita apenas de escaramuças, ou fosse uma guerra que começasse hoje, amanhã não tem, nesse final de semana não vai ter guerra, no feriado não tem guerra, à noite não tem guerra, as coisas ficaram mais tranquilas. Não, meu irmão, nós estamos lutando com um inimigo invisível e espiritual. Ele não possui características humanas de cansaço, de descanso, de férias, de problemas com locomoção ou coisa que você imagina e assiste nas guerras entre os homens. É uma guerra muito mais ferrenha e é uma guerra continuada.
Por isso que em outro texto, aos nossos irmãos em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos orar sem cessar. E por que isso? Porque a oração é a principal arma do crente contra as hostes espirituais da maldade. Satanás, ele só responde à oração com autoridade, aonde nós utilizamos o nome de Jesus para expulsá-lo. Mas existem outros níveis de oração em que eu e você precisamos desenvolver. Precisamos nos orientar, precisamos conversar com Deus para podermos nos mover com eficácia nesse mundo e contra esses espíritos malignos. Não ande sobre a terra alienado, como se nada tivesse acontecendo. Aqueles que são assim serão atingidos pela guerra e serão surpreendidos pelo inimigo. Muitas pessoas estão debaixo de ataque frequente e não conseguem mais sair porque foram acuadas pelo diabo. Tudo por quê? Foram atingidas sem perceber. Caíram despreparadamente nas armadilhas, nas escaramuças feitas pelo diabo. Eu e você precisamos nos entender que desde o momento em que nos alistamos no exército de Deus, nos tornamos inimigos do diabo e precisamos caminhar nessa terra como soldados de Deus e não como pessoas alienadas imaginando que nada está acontecendo. Existem pessoas que estão tão longe da consciência espiritual que elas estão isoladas. Imagine só como um exército poderá vencer outro exército se esse exército for formado por um homem só. Não existe exército de homem só. Não é bom que o homem esteja só. Imagine um grupo de soldados emboscando um único soldado e atirando em todas as direções desse soldado. Existem pessoas que estão assim. Problemas na família, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas no emprego, dívidas. E elas não entendem por que estão passando pelo que estão passando, mas foram emboscadas pelo diabo porque andavam sozinhas, porque não têm a consciência de que exército anda junto, exército anda em grupo. Quando eu estou debaixo de um ataque, imediatamente eu convoco os meus irmãos, eu convoco os meus amigos, falo com a igreja, falo com outros pastores, para que juntos em oração possamos devolver fogo ao inimigo e fazer com que ele recue. Mas algumas pessoas preferem enfrentar a batalha sozinhas até que não tem mais forças. E até que a batalha atinge um ponto onde a vitória já não é mais possível, ou mesmo que ela seja possível, as sequelas dessa batalha, os prejuízos gerados por essa batalha, não podem mais ser revertidos. Pare para pensar nisso, meu irmão. Não se esqueça, você é um soldado, e soldado não para de batalhar. Ele está guerreando desde o dia em que se tornou soldado até o dia que ele morrer. Outra coisa, não guerreie sozinho, é suicídio. Deus te abençoe, te guarde, te faça prosperar em tudo, em nome de Jesus. Amém.